Já se sabe que a alimentação saudável ela é importante nas diferentes fases da vida, desde o nascimento do bebê com o aleitamento materno exclusivo, até mesmo com a alimentação complementar a partir dos 6 meses ou conforme indicado pelo nutricionista ou pelo pediatra, sendo que é nessa fase que vai ser formado os hábitos alimentares dessa criança para todo o resto da vida. E a alimentação também se faz importante na velhice, tanto para a prevenção de doenças como na recuperação do estado nutricional dessa criança, desse adolescente ou desse idoso. Eu costumo dizer que, de uma forma mais didática, que o alimento ele pode agir de forma indireta, gerando o desenvolvimento do câncer, e também de forma direta. De forma direta, através de alguns componentes que esse alimento possa carregar. Então, um exemplo claro disso para a gente é substâncias estranhas ao nosso corpo que podem ser carregadas pelo alimento. É o caso, por exemplo, dos agrotóxicos, dos corantes artificiais, dos adoçantes artificiais, substâncias estranhas ao nosso corpo. Então, essas substâncias podem tornar o nosso corpo mais predisposto ao desenvolvimento do câncer. Além disso, o modo de preparo do alimento também é uma forma direta em que a gente pode gerar o desenvolvimento do câncer. Várias são as causas para o desenvolvimento de câncer. Já se sabe que são causas internas do organismo ou causas externas. As causas externas, ela apresenta uma porcentagem de 60% a 80% na incidência de câncer, sendo que 35% das causas externas é uma alimentação inadequada. O hábito alimentar, ele é responsável também pela condição nutricional. Então, nós podemos nos tornar obesos a partir de um hábito alimentar inadequado e atualmente já existe uma relação muito bem documentada na literatura científica que demonstra realmente que a obesidade ela é um fator de predisposição a diversos tipos de câncer. Então, o alimento pode, dessas duas formas, tanto de forma direta como de forma indireta, levar ao desenvolvimento do câncer. Os tipos de câncer que são associados a uma má alimentação, a gente pode pensar nos tipos de câncer do trato gastrointestinal. Por exemplo, uma alimentação pobre em fibras, a gente pode pensar em câncer de cólon. Uma alimentação com excesso de bebida alcoólica, a gente pode correlacionar com câncer gástrico ou intestinal. Então, seria o câncer de estômago ou até mesmo o câncer de intestino. É o câncer de mama, o câncer de próstata, de esôfago, câncer de bexiga, câncer de fígado, câncer de endométrio. Atualmente, esses tipos de câncer relacionados com a alimentação são as principais causas de morte por câncer no Brasil. Então, isso demonstra que a alimentação tem um papel fundamental como prevenção, realmente, desses tipos de câncer. Quando a gente fala no desenvolvimento de câncer com alimentos gordurosos, o excesso de gordura pode ser no final de semana, pode ser mais que uma vez ao dia. Quando nós falamos em restringir, a gente não fala em não consumir, e sim ter um consumo adequado dos diferentes alimentos. O excesso do alimento gorduroso é que pode trazer algum malefício, o excesso da bebida alcoólica também vai trazer algum malefício para a gente. O carboidrato, por exemplo, quando é submetido a altas temperaturas, um exemplo claro é a batata frita. Então, o carboidrato, quando submetido a altas temperaturas, numa preparação onde ele é frito, e principalmente quando a gente encontra aquelas batatas um pouco mais moreninhas, que normalmente as pessoas até gostam mais, a gente tem uma maior concentração ainda de uma substância chamada acrilamida, que é uma substância que tem um potencial maior de gerar o câncer, uma substância associada com o câncer. Além disso, além do modo de preparo, existe também uma relação direta do alimento quando ele é armazenado de forma inadequada. Então, principalmente os grãos e os cereais, eles precisam ser armazenados em lugares secos. Quando eles são armazenados em lugares úmidos e por tempo indeterminado, eles podem ter uma maior concentração de uma toxina fúngica chamada aflatoxina. A aflatoxina é uma substância relacionada como causa, inclusive como fator causal do câncer de fígado. Então, agências internacionais que estudam o câncer já associam a presença da aflatoxina constante na alimentação com uma maior predisposição ao desenvolvimento do câncer de fígado. A gente não pode deixar de pensar nos alimentos industrializados,
que tem excesso de conservantes, excesso de corantes, nem todos têm uma qualidade nutricional que a gente chama. O que é qualidade nutricional? Ele pode não ter caloria, ele vai ter uma quantidade de sal, ele é baixo em nutrientes, então ele tem muita caloria, mas ele tem pouca vitamina. Então, para nós, esse alimento não vai agregar nenhum valor nutricional. Tudo aquilo que eu falo que é vendido em pacotinho, em caixinha, sempre passou por um processamento e por uma adição maior de substâncias. E essas substâncias muitas vezes são substâncias estranhas ao nosso corpo e que exercem um papel ainda desconhecido. É sempre muito mais fácil a gente ir para aquilo que a gente conhece, que existe na natureza, que é o caminho, vamos dizer assim, o caminho mais preventivo. Infelizmente, são os alimentos que grande parte das crianças utilizam como lanches no período da tarde, que conseguem levar para a escola, e é essa cultura que a gente tem que levar para as crianças e para os pais, para tentar reeducar os hábitos das crianças que vão ser importantes ao longo da vida. Em relação a esses alimentos que são prejudiciais, eu recomendaria para as pessoas que evitassem principalmente alimentos ricos em açúcar, né? Alimentos ricos em adoçante. Eu sei que algumas pessoas precisam substituir os alimentos que tenham muito açúcar pelos alimentos que contenham adoçantes, mas eu sempre digo que a melhor opção é a gente ter o sabor natural do alimento. Então, procurar não ter adição. Então, não ter nem adição de açúcar, não ter nem adição de adoçante e passar a se acostumar com um sabor mais azedo, mais amargo, como é o sabor natural do alimento. Além disso, evitar embutidos e o churrasco, evitar uma frequência tão grande do churrasco, né? Tanto os embutidos quanto os churrascos, eles possuem substâncias que são potencialmente geradoras de câncer. O churrasco mesmo, ele pode conter o alcatrão, que é um componente presente na fumaça do churrasco e que também está presente no cigarro e está muito relacionado, por exemplo, com o câncer de pulmão. Além disso, é importante que as pessoas evitem o consumo da carne muito passada, né? Aquela carne um pouco mais escura, que é uma carne que ficou mais exposta aos componentes que são potencialmente geradores de câncer. Então, procurar consumir a carne entre ao ponto para mal passada, porque é uma carne que vai ter uma menor exposição. Nós podemos associar hoje, são os alimentos mais saudáveis, que são pobres em sódio e que são pobres em conservante, que é o que a indústria alimentícia utiliza em grande quantidade. Todos os alimentos, na verdade, que existem naturalmente na natureza, são alimentos que previnem o câncer, né? Então, isso facilita muito a nossa compreensão. Então, tudo aquilo que é plantado e colhido vai ter um efeito preventivo para o câncer, né? Em especial, as frutas, as verduras, os grãos integrais e as gorduras de boa qualidade são alimentos que devem fazer parte de uma dieta preventiva. Quando falamos de reeducação e de alimentação saudável, nós vamos pensar sempre em alimentos verdes escuros, vegetais folhosos. Então, vai ser a nossa alface, vai ser a nossa rúcula, vai ser uma ervilha. A gente pode falar dos alimentos das hortas, que pouco se fala e pouco se consome hoje. Em relação ao consumo de verduras e frutas, a Organização Mundial de Saúde recomenda para a prevenção de doenças crônicas o consumo mínimo de 5 porções desse grupo, frutas e verduras. Em relação aos grãos integrais, essa substituição dos grãos refinados pelos grãos integrais, então trocar a farinha branca pela farinha integral, o arroz branco, sempre que possível, trocar ele pelo integral, isso também diminui o contato de algumas toxinas que possam ser ingeridas através da alimentação com a nossa mucosa intestinal, prevenindo o câncer de intestino, o câncer de colo retal. Os alimentos para a prevenção de câncer são os alimentos antioxidantes, os alimentos ricos em fibra, então um brócolis também rico em fibra, os alimentos integrais que são ricos em fibra podem prevenir, por exemplo, o que a gente já falou do câncer de colo. É importante ressaltar que o alimento ele tem um papel fundamental, tanto o alimento como alguns componentes presentes no alimento, para a parada, né, ou interrupção da fase inicial da formação do câncer, né? Então, é o momento em que a célula deixa de ser saudável e passa a apresentar alguns defeitos. Então, a alimentação saudável e alguns componentes presentes na alimentação conseguem bloquear essa etapa. Então, mesmo os cânceres que não têm uma relação direta com a alimentação, eles
podem ser prevenidos através dos bons hábitos. Então, sempre vai ter um papel interessante a alimentação como prevenção. Por isso, nunca é tarde para a gente começar a mudar. Se você quer melhorar seus hábitos alimentares, vamos começar aos poucos. Pode procurar a ajuda de um profissional e pode ter certeza que essas mudanças são ao longo do tempo, tanto para melhorar os hábitos alimentares quanto para prevenir não só o câncer, mas também outras doenças relacionadas à má alimentação. Se a gente conseguir melhorar a qualidade alimentar, a gente já diminui em 35% o risco de desenvolvimento de câncer.